Resolução das questões de matemática da banca IBAN, concurso realizado pela Prefeitura Municipal de Guarujá. Prova para cuidador social, aplicada no dia 8 de outubro de 2023. Continuem acessando o meu canal e assistam a playlist Banca IBAN, para que vocês conheçam o perfil da banca e principalmente o nível de dificuldades das questões de matemática. Então vamos para os comentários das 5 questões propostas no concurso para cuidador social da Prefeitura Municipal de Guarujá. Questão número 11. Uma pessoa possui um carro flex que na estrada percorre 9,5 km a cada litro de etanol e 15 km a cada litro de gasolina. Como essa pessoa necessita fazer uma viagem de 456 km e se o veículo encontra-se com o nível de combustível na reserva, dirigiu-se a um posto de combustível para o abastecimento da quantidade mínima necessária para efetuar a viagem. Desprezando a possibilidade de incidentes, observou que o preço do etanol está sendo comercializado a R$ 4,35, enquanto o litro de gasolina está R$ 6,15, e necessitando decidir qual combustível deve utilizar para abastecer seu veículo para que tenha o melhor custo-benefício nessa viagem, essa decisão foi abastecer. O que o exercício está pedindo é que qual será mais compensador, utilizar etanol ou gasolina para percorrer 456 km. Autonomia da gasolina, do etanol, 9,5 km e da gasolina, 15 km. Portanto, vamos para os cálculos. Gasto com etanol, os 46 km, uma autonomia de 9,5 km, nós temos um consumo de 48 litros de etanol. Cada litro, R$ 4,35. Portanto, ele gastará 48 litros vezes R$ 4,35, que dá exatamente R$ 208,80. Gasto com gasolina, 456 km, com autonomia de 15 km, ele gastará 30,4 litros de gasolina para percorrer 456 km. Cada litro custa R$ 6,15. Portanto, o gasto com gasolina será 30,4 vezes R$ 6,15, que dá R$ 186,96. Então, dá para observar que o gasto com a gasolina será menor do que etanol. Em quantos reais? A diferença do custo do etanol com o custo de gasolina dá exatamente R$ 21,84. Logo, a alternativa correta é usar gasolina, pois o valor pago é inferior em R$ 21,84, comparando com o etanol. Letra B. Questão número 12. O trabalhador sabe que entre salário bruto e salário líquido há uma diferença determinada pelos chamados descontos sobre a folha de salários. Um desses descontos é o imposto de renda na fonte, que teve sua tabela de cálculo reajustada a partir de maio de 2023. Portanto, essa mudança somente será utilizada no ano de 2024. Agora, para o cálculo do imposto de renda a ser debitado do salário bruto de um funcionário, devemos agir da seguinte maneira: independentemente do valor do salário bruto, deve ser deduzido um valor de R$ 528, que é denominado de dedução unificada.
Então, isso aqui para todos os salários. O resultado obtido nesse cálculo deve ser submetido à tabela de cálculo do imposto de renda, que está informado aqui embaixo, que é exatamente esta tabela, identificando a alíquota a ser aplicada sobre ele, que é exatamente esta coluna aqui, 2, e do novo resultado obtido subtrair a parcela a deduzir, que está exatamente nessa terceira coluna. Por fim, o resultado dessa sequência de 3 cálculos, 3 etapas de cálculo, será o valor debitado do salário bruto do funcionário. Diante da formação do cálculo do imposto de renda apresentado no parágrafo anterior, se uma pessoa tem um salário bruto de R$ 3.950, qual será o valor do imposto de renda a ser debitado do seu salário no final do mês? Então, vamos para os cálculos. Então, nós temos que fazer 3 cálculos. Salário bruto, 3.950. Desse salário bruto, a primeira etapa é descontar, independente do valor, R$ 528. Então, R$ 3.950 menos 528 dá R$ 3.422. Este valor aqui vai ser submetido a uma alíquota de quanto? Veja a tabela. Este valor aqui está neste intervalo de 2.826 até 3.751, que vai ser aplicada uma alíquota de 15%. Então, essa é a segunda etapa. 15% de 3.422 é 0,15 multiplicado por 3.422, que dá exatamente R$ 513,30. Então, esta é a segunda etapa. A terceira, este valor, observando nesta linha, tem uma parcela a deduzir de R$ 370,40. Portanto, finalmente, o imposto a ser debitado vai ser R$ 513,30 menos R$ 370,40, que dá exatamente R$ 142,90, que é exatamente a alternativa letra A. Questão número 13. O gráfico de uma função do primeiro grau é do tipo f de x igual a x mais b. Isto aqui no plano cartesiano representado por uma reta. Esta reta, se tiver uma inclinação, ela intercepta, corta o eixo das abscissas, que é o eixo horizontal, no ponto x igual a 2. E no eixo das ordenadas, que é a vertical, y igual a menos 3. Com essas duas informações, eu tenho como achar o valor do A, coeficiente angular, e o coeficiente linear B. E quero calcular esse valor, A ao quadrado multiplicado por 2B. Vamos lá. Vou fazer uma representação aqui. O plano cartesiano, o eixo das abscissas, eixo das ordenadas, ele intersecciona o eixo x nesse ponto e o y nesse outro ponto aqui. Então, ele intercepta aqui e aqui. Este ponto aqui está dizendo que x é 2, portanto, o y é 0. Este ponto aqui está dizendo que y é menos 3, portanto, o x é 0. Com essas duas informações aqui, eu vou tirar o valor do A e do B. Eu vou escrever a função como sendo y igual a x mais b, y em função de x. Nesse primeiro ponto aqui, x 2, y 0. Substituindo aqui, eu tenho que y é 0, então vai ficar 0 igual a 2
A mais B. Uma equação em A e B. Outro ponto aqui, o x é 0 e o y é menos 3. Então, tenho menos 3 igual a 2A, que é 2 vezes A, mais 2 vezes 0 mais B. Isso aqui dá 0, portanto, tiro que B é menos 3. Substituindo o B aqui, eu tenho 2A menos 3 é 0. 2A é 3, portanto, A vale 3 meios. Agora vamos calcular A ao quadrado mais A ao quadrado vezes 2B. Então, vai ficar 3 meios elevado ao quadrado, 2 que multiplica menos 3. Isso aqui dá menos 6. Isso aqui elevado ao quadrado dá 9 quartos. Então, fica 9 quartos vezes menos 6. Multiplicando, dá menos 54 quartos. Dividindo isso aqui, o resultado está na forma decimal, dá menos 13,5, letra C. Questão 14. Um terreno público, conforme representado na figura abaixo, será transformado em uma praça após reivindicação da população. Conforme indicado na imagem, o terreno situa-se entre duas vias paralelas, sendo que a medida da frente desse terreno para a Avenida Sol, que é esta aqui, é igual ao triplo da medida dos fundos desse terreno para a Avenida Lua. Então, Avenida Lua, Avenida Sol, isso aqui é o triplo disso aqui. Sendo a distância em linha reta entre essas duas avenidas, que é essa distância aqui, 57 metros. Sabendo que a área é de 4.788 metros quadrados, qual a medida da frente de terreno para a Avenida Sol? Ou seja, ele quer saber esta medida aqui, desse ponto até esse ponto. Vamos lá. Aqui é x, aqui é x. A distância entre as duas vias paralelas, 57 metros. Então, essa distância é 57 metros. Nós temos aqui um trapézio, onde essa aqui é a base menor, a base maior, vezes a altura dividido por 2. Substituindo x mais 3x vezes 57 dividido por 2. Somando isso aqui, dá 4x. Passando isso aqui multiplicando, eu tenho 4x vezes 57 igual a 9.576. 4 vezes 57, 228x igual a 9.576. X, 9.576 dividido por 228. Dividindo isso aqui, eu encontro exatamente o x, que é 42 metros. Ou seja, essa distância mede 42 e aqui vai ser 3 vezes. 3 vezes 42, 126 metros, letra D. Questão número 15. Uma progressão aritmética foi pensada de forma que o primeiro termo é menos 26 e o último termo 69. Sabendo que entre esses dois valores deseja-se interpolar meios, 37 meios aritméticos, a soma dos 25 primeiros termos dessa sequência é. Interpolar significa colocar entre dois números 37 meios, 37 números que seja uma PA. O que é uma PA? É uma sequência de números onde o primeiro termo, por exemplo, é 5, o segundo é 8. 5 mais 8, 5 mais 3, 8. 8 mais 3, 11. 11 mais 3, 14. Então,
exatamente a razão 3. Então, eu tenho a seguinte informação. Esse é o primeiro termo, esse é o último. Ele quer colocar 37 meios, 37 números entre menos 26 e 69. Então, esse aqui é o primeiro termo, que eu vou chamar de A1. Esse aqui vai ser o quê? Se eu tenho aqui o primeiro, eu tenho 37 meios, esse aqui vai ser o 39º, 39 termos. O primeiro, o último, e aqui no meio eu tenho 37 números. Então, 31 é 1, mais 37, mais 1. Então, para saber a soma dos 25 primeiros termos, eu tenho que saber o A1, que eu já tenho, que saber o A25, que eu não tenho, e aplicar a fórmula da soma. Só que, para calcular o A25, eu tenho que saber a razão. A razão de uma sequência é dada por isso aqui. A n é igual a 1 mais n menos 1, ficou faltando aqui 1, vezes r. Se eu pegar esse 69, é o A39. Então, A39, quer dizer, o A39, o 39º termo, vai ser o primeiro mais 39 menos 1 multiplicado pelo R. Esse valor aqui é o 69. Então, tenho 69 igual. Esse 1 é esse valor aqui, mais 38R. Então, eu tenho que 38R é 69 mais 26. Observe que essa sequência aqui é uma sequência crescente. Portanto, a razão tem que ser maior que zero. 69 mais 29, 95. Então, a razão aqui é a divisão entre 95 e 38. Efetuando essa divisão, eu tenho exatamente 2,5, 2,5. Agora, vamos achar a soma. Só que para saber a soma, eu tenho que saber o primeiro termo, o 25º termo, porque eu quero somar os 25 primeiros termos, vezes 25 dividido por 2. Então, vamos calcular aqui o 25º termo, utilizando esta formulazinha, que vai ser o A1 mais 25 menos 1 vezes a razão. 25 menos 1 dá 24. Então, o A25, o 25º termo, vai ser menos 26 mais 24 multiplicado por 2,5. Multiplicando 24 vezes 2,5 dá 60. Então, o 25º termo é menos 25 mais 60, que dá exatamente 34. Então, já tenho o 25º termo, que é 34. Temos o primeiro termo, que é menos 26. Vou substituir na fórmula aqui. Então, a soma vai ser menos 26 mais 34 vezes 25 dividido por 2. Efetuando isso aqui dá 8 vezes 25 dividido por 2. Multiplicando dá 200 dividido por 2. Dividindo, a soma dos 25 primeiros termos dessa sequência é exatamente igual a 100. Então, estas foram as 5 questões propostas pela banca IBAN para o concurso da Prefeitura Municipal de Guarujá para o cargo de cuidador social. Gostaram? Então não esqueçam, façam a inscrição no meu canal. Ativem o sininho, desta forma receberão notificações das demais videoaulas para o concurso da banca IBAN. Se você gostou, dá um like. E, se possível, compartilhe com seus amigos. Se você está estudando para concursos públicos da banca IBAN, clique na playlist. O link encontra-se na descrição desta videoaula.
Espero que vocês tenham gostado e até as próximas.